Hello! Terça-feira e a ring light fica refletindo aqui nos meus olhos. Eu ainda estou operadinha, estou com pontos. Vamos ficar sem óculos e aí quando eu precisar eu coloco aqui, amém? Como que você está? Essa é a minha pergunta. Como você dormiu? Como que você acordou? Como está o seu coração? Você acredita verdadeiramente que você e a sua casa servirá ao Senhor? Essa promessa, Josué 24:15, é a promessa que abriu a nossa semana. É uma semana de promessas. O novo de Deus na sua vida, principalmente na sua mente. Porque muitas vezes o que nos afasta de viver crendo nessa promessa de Deus são os pensamentos. As coisas que entram pelos nossos ouvidos, vai direto para os nossos pensamentos e aí quando chega no nosso coração, acaba abalando a nossa fé. E nós vamos repreender pensamentos contrários diante dessa palavra. Porque se está na Bíblia, se Josué declarou, eu e você podemos declarar também. Claro que precisamos ser obedientes, assim como Josué foi, porque eu já quero começar essa terça-feira trazendo uma reflexão para mim e para você. Se aconchegue. Tem um chá aí? Pega seu chá. Não tem? Amanhã você volta com um chazinho para que possa dar esse respiro. Para você que está nos ouvindo no trânsito, que eu sei que tem algumas mães que escutam levando os filhos na escola, preste atenção no trânsito, abra os seus ouvidos para que você possa entender uma coisa. Quanto mais obediente a Deus você for, mais você vai silenciar a voz do mundo e você vai encontrar a verdadeira paz. Que você, eu declaro sobre a sua vida, um discernimento, uma sabedoria, para que você aprenda a colocar em prática algo que é muito poderoso, que é uma vontade genuína de agradar mais o coração de Deus do que o coração dos homens. Porque existe uma verdade que eu preciso te falar com muito temor diante da palavra de Deus. Estamos vivendo uma era, e por conta da tecnologia, que estamos querendo agradar mais o homem do que ao próprio Deus. Estamos querendo mostrar mais para os homens do que mostrar para o próprio Deus. E isso é muito perigoso. Essa é uma correção, isso é um ajuste que Deus trabalhou muito, muito profundamente em mim. E hoje eu me sinto na autoridade de trazer para vocês. Pense sobre isso, queira agradar mais a Deus. Silencie, é muito melhor um silêncio na fé do que um grito diante dos medos. O que você tem gritado na internet por conta dos seus medos internos? O que você tem gritado? E o que você tem silenciado? Há momentos nas nossas vidas que nós precisamos aprender a silenciarmos as nossas dores e entregarmos no secreto. O nome já diz, é secreto. Não é compartilhado, não é público, é secreto. Você e Deus. E é isso que eu quero trazer para vocês cada vez mais. O que eu escolhi viver foi no secreto. O que o Senhor trabalhou em mim começou no secreto. E isso você também pode aprender. Você precisa de um coração disponível para Deus entrar. Todo o restante são criações que a sua mente bagunçada, desorganizada e frenética quer colocar aqui para você. Sabe, se você colocar uma dica, essa dica em prática, você vai ver grandes mudanças na tua vida. Vá para o teu quarto, feche a tua porta, ajoelhe, entregue para Deus tudo aquilo que você está entregando nas mãos de homens. Homens quais? Amigas, família, seguidoras na internet, ou abrindo o celular da internet e derramando tudo aquilo que está sangrando no seu coração. Vai para o teu secreto, entregue a Deus e deixe Ele curar na profundidade as suas feridas. Eu creio, porque foi assim que eu fiz. E se Ele fez em mim, se Ele fez o que fez aqui na Bíblia, Ele continua sendo o mesmo para fazer na tua vida também. E lembra, a nossa série é Caminhada Só, mas não em vão.
Hoje vai estar em Pedro, capítulo 3, versículos 1 e 2, que diz assim: Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando-a a conduta honesta e respeitosa de vocês. Aqui é o famoso trabalhar em silêncio. Você não vai evangelizar, você não vai ministrar, você não vai fazer o trabalho pastoral na vida do seu marido que ainda não conhece a palavra, porque senão você vai virar a mulher chata, a crente que agora tudo julga. É a mesma coisa que eu querer colocar, vamos dar um exemplo, querer pegar água e colocar num vidro de que boa. Não dá certo. Por quê? Primeiro, que a água não vai ficar potável, não vai dar para eu beber. Segundo, que o que a que boa faz, a água não faz. Então, se eu for limpar alguma coisa, não vai ter serventia. Por quê? Porque o vaso da que boa, não é o vaso o nome, é o recipiente da que boa, é para que boa, não é para água. O que nós queremos? Levar água. Mas se o seu marido não estiver pronto para receber, como que você vai ser a Bíblia viva dentro da sua casa? Através dos seus atos. Então, o seu marido vai observar em você a Bíblia viva. Amém? É possível, Elaine? É. É simples. Ô, gente, o que é simples na vida adulta? Vamos lá. O que é simples na vida adulta? Alguém consegue comentar aqui? Nem dormir na vida adulta é tão simples quando a gente era criança, né? Se você foi aquela criança que lutou contra o sono, isso não encaixa em você. Mas a minha filha mais velha, ela é tão simples de dormir, até hoje ela é assim. Então eu faço essa analogia. E eu tomei algumas notas aqui para você. Talvez você já tenha falado demais, talvez você já tenha chorado, talvez você já tenha até discutido com o seu marido, porque você insistiu tanto para ele ler a Bíblia, para ele ir no culto, talvez você tenha desistido disso. Mas hoje, o que eu quero falar para você? Que a Bíblia mostra para mim e para você um testemunho mais forte do que a minha e do que a sua palavra, que é exatamente o que nós lemos aqui na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos 1 e 2. E lembre-se, o seu marido ele pode ser ganho não pelas palavras, mas pelo seu comportamento. O respeito, a paciência, o amor são sementes que tocam mais profundo do que o nosso discurso. Seu testemunho é o sermão que ele mais escuta. Então você precisa agir muito mais do que falar. Dicas práticas. Eu compartilhei nas minhas redes sociais isso. Preparar um alimento, cuidar de uma roupa dele, ir numa loja, escolher uma roupa, perguntar para ele qual o restaurante que ele quer jantar, um restaurante favorito dele, ficar curiosa pelas coisas que ele tem gostado, que ele tem escutado, dar ouvidos, sem querer dar palavras. Coloque isso em prática na sua vida. É isso que tem feito muito, 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 muito bem aqui na minha família. Eu tenho agido, eu tenho vivido o que a Bíblia me ensina, porque eu já quis ser essa mulher. Por que eu escrevi aqui? Que insistiu, que tentou pregar, que já chorou. Eu já fui. Eu queria continuar fazendo na força do meu braço. Até que duas mulheres de Deus, as duas me falaram a mesma coisa. Não vai ser você, vai ser o Espírito Santo de Deus. Você está querendo controlar aquilo que é de Deus. Então eu só estou falando para você porque eu já fiz. Saia do controle. Que você possa entender isso nessa terça-feira. E, para finalizar, hoje eu vou pedir para que você compartilhe os episódios dessa semana com 3 amigas, porque esse é um tema que se faz necessário. Nós que caminhamos só, mas não em vão na vida cristã, nós precisamos aprender isso, porque senão vai dar muita confusão nos lares, e Deus não é de confusão. Deus é de ordem e Deus é de paz. A paz que excede todo o entendimento. E eu não sei se vocês viram,
mas agora nós estamos no TikTok também e estamos com o Instagram Chá com Deus. Então, se você não segue ainda, eu vou deixar aqui o link do TikTok para que as mulheres jovens escutem a palavra de Deus lá, porque sim, precisamos posicionar o Evangelho de Deus em todos os lugares. E o Instagram é para que a mensagem, a frase principal, fique lá para que vocês também possam ver. Então comentem, curtam, compartilhem, porque é mais uma forma da gente espalhar o Evangelho de Deus por esse mundo afora. Um beijo, fiquem com Deus e a gente se encontra amanhã, quarta-feira. Tchau, tchau!